Olá, meus amores, vamos para a nossa 15ª aula de português. Vamos estudar hoje a variação linguística. A variação linguística são os diferentes modos de se expressar em uma língua. Por exemplo, nós temos a região do Brasil, nós temos o Brasil inteiro. Temos vários estados, várias regiões. E em cada região dessa, fala-se diferente. E essas maneiras de falar, essas várias maneiras de falares, isso é variação linguística, ok? Então, há 4 tipos, que nós encontramos para estudar. Nós temos as variações históricas, nós temos as variações geográficas, temos as sociais e ainda temos as estilísticas. Então, para entendermos melhor, eu vou dar a definição de cada uma delas. As variações históricas são as mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Por exemplo, quando a gente pega um texto antigo para ler ou ouvir uma história dos antigos, quando a gente via muito eles falando vós me ser. Vós me ser, eles queriam falar você. É a mesma expressão de falar você. Uma fala, dentro de uma fala. Certo? Então, essas são as variações históricas. Lá naquela época de Dom Pedro I, a gente pode ver que eles usavam essa expressão vós me ser. E como usavam outras também. Certo? Agora vamos ver as variações geográficas. Sabe onde elas ocorrem? Elas ocorrem devido à região, à mudança de região. Por exemplo, uma palavra que é falada aqui no Nordeste, a mesma palavra, ela pode ser falada em outro lugar, na região central, na região norte, na região sul. Ela pode ser falada de outra maneira. Eu vou dar um exemplo bem legal para a gente entender. Por exemplo, o pão francês aqui no Nordeste. A gente fala pão francês, como em várias outras regiões do nosso país, também fala pão francês. Mas se a gente for lá para o Ceará, que também é Nordeste, mas, por exemplo, daqui, da Paraíba para o Ceará, já é diferente, a gente pode ver que eles falam carioquinha, pão francês é carioquinha lá. Lá no Rio Grande do Sul, eles chamam cacetinho. Já em Sergipe, eles chamam pão jacó para pão francês. Minas Gerais já chamam pão de sal. E já em Manaus e Piauí, eles chamam massa grossa. Para o Pará, eles chamam pão careca. Não é interessante como muda uma mesma palavra, é falada de maneira diferente em outras regiões. Então a gente chama essas variações de variações geográficas. Vamos para variações sociais. As variações sociais, elas são as diferenças de acordo com o grupo social. A gente pode ver no meio do pessoal da saúde, eles falam com uma falácia diferente da nossa. Se a gente fosse para o médico, a gente dizia, doutor, eu tô com dor de barriga. Ele já iria dizer que isso é uma dor estomacal, certo? Se a gente dissesse, por exemplo, doutor, a ferida no meu braço está saindo pus, a ferida do meu braço está saindo pus. Ele já ia dizer que a ferida do nosso braço estaria necrosada, saindo secreção. E se a gente vai, por exemplo, para um meio de uns meninos que estão lá pegando onda lá na praia, vamos dizer que eles são surfistas, eles já estão falando, e aí, a onda foi boa? Que onda é essa, mané? Eles já estão falando com outras gírias, não é? Então, as variações sociais, elas são ligadas aos meios sociais, os grupos sociais. Cada pessoa tem uma falácia diferente dentro do grupo onde vive. E as variações estilísticas? As variações estilísticas, elas já exigem a adaptação da fala ou o estilo dela, que pode ser tanto uma linguagem formal como uma linguagem informal. A gente tem um exemplo bem claro aí no nosso material, que é assim:
Isso é um elogio ou um insulto? Seu rabo é tão grande quanto o da Valesca Popozuda. Então, uma falou com uma linguagem informal e a outra falou com a linguagem bem formalizada. Então, essa é uma linguagem estilística, que também é uma variação estilística, ok? Então, vamos para alguns exemplos. E aí tem um textinho aí, que é uma charge. Vocês podem ler esse textinho, é muito legal, que fala sobre a variação histórica. A variação geográfica tem aí o gaúcho e o mineiro. Vocês leem também essa charge, que é muito legal. E a variação social tem aí, e aí, mano, brother. E aí, na variação estilística, tem o que eu falei aí sobre seu rabo é tão grande quanto o da Valesca Popozuda. E a outra responde, isso é um elogio ou um insulto? O exercício, vocês vão ler esse texto, leia o texto abaixo e resolva as questões. Aí tem um textinho bem interessante, bem engraçado, do mineiro. Vocês vão ler esse textinho e responder as alternativas A, B, C e D. Certo? A alternativa A diz que tipo de variação percebemos no texto. A B diz, reescreva as palavras que você não entendeu e pesquise seu significado. Na alternativa C, em que região brasileira é descrita essa fala? Já está dizendo lá no título, né? E a D diz assim, transcreva o texto usando a fala nordestina. Então, você vai escrever o texto novamente, só que você vai usar a linguagem nordestina, a nossa linguagem aqui, ok? Espero que gostaram. Bye, bye.